Bem-vindo ao canal? Muitos já podem ter pensado sobre o que poderia acontecer caso Thor, a divindade dos trovões, ficasse frente a frente com Conan, o bárbaro, o selvagem indomado natural da Ciméria. E no vídeo de hoje vamos ver o que poderia acontecer caso esse épico encontro existisse entre esses dois personagens clássicos. Essa história foi publicada por aqui em Grandes Heróis Marvel, número 5, da editora Abril, lançada em setembro de 1984, apresentando o Thor. E uma das histórias era essa, Conan vs Thor, em um episódio da série O que Aconteceria Se. Essa série, What If, da Marvel, em português, como diziam, O que Aconteceria Se, mostrava o Vigia contando histórias fora do comum de algumas civilizações perdidas e esquecidas no tempo. A edição número 39 trouxe o adorado super-herói nórdico que também trabalha como Deus do Trovão, num confronto com ninguém menos do que o próprio Conan. Foi um crossover em forma de evento onde o Deus do Trovão encontrou o lendário bárbaro num confronto que poderia ter estremecido as próprias fundações do universo das histórias em quadrinhos. Então, não resta mais nada a fazer, senão embarcar nessa jornada e relembrar essa épica batalha. Mas, antes de continuar, se já é inscrito aqui, agradeço mais essa visita. E se ainda não é, fique à vontade para conhecer o canal, assistindo outros vídeos, e já que gosta desse conteúdo, se inscreva agora. Essa edição inicia com o Vigia fazendo o que ele faz de melhor, ser todo misterioso e enigmático, e ele começa a narrar a história com o de sempre, linhas de tempo esquecidas, civilizações perdidas e coisas do tipo. Mas, dessa vez, tem algo um pouco diferente, porque se trata de Thor e Conan, frente a frente, mano a mano. Parece que o Vigia, meio cabeçudo, só quer se divertir, mas dessa vez é diferente. Encontramos o Thor numa grande batalha contra os gigantes de Jotunheim. Depois de varrer o chão com seus inimigos, Thor decide seguir o seu meio-irmão, o Loki, por misteriosos túneis. Como essa é uma história da série What If, está permitido que Thor tome decisões ruins. E assim, ele acaba parando numa era primitiva, chamada Era Iboriana. Mas tem um detalhe, quando ele entra nessa Era Iboriana, ele está sem seus poderes e sem as suas memórias. Ele não tem ideia de nada que acontece, nem mesmo se lembra do próprio nome. E assim, o filho de Odin fica andando sem rumo pelas paisagens iborianas, perdido como um cachorrinho que caiu do caminhão de mudanças. Uma vez que ele descobre que está em Coríntia, esse pedaço selvagem da era iboriana, as coisas começam a andar mais rápido. Coríntia, com seus terrenos brutais e suas selvas fechadas. Logo, Thor acaba encontrando o mito e a lenda, conhecido como Conan, o bárbaro, e é aqui que a história pega um atalho através de um desentendimento e um engano. Conan pensa que Thor é algum tipo de provocador, um valentão, e quer comprar briga com ele, e logo as faíscas voam. E aí está, começa a pancadaria entre eles. E começa a parte boa nas próximas páginas. Thor está sem os seus poderes e com amnésia, mas enfrenta Conan com seu princípio de nunca matar ninguém. E como resultado, ele não vai com tudo contra o Conan e segue toda a cartilha de um bom super-herói. Por outro lado, Conan está com a corda toda. Ele dá tudo que pode e assim quase derrota o Thor, como consequência. Thor age como um super-herói e Conan como um bárbaro. E quando Conan está quase cantando vitória, o Thor reage e mostra que não é tão simples assim. E assim, ele desfere alguns bons golpes contra o Cimério, e depois de ter levado uma boa surra, Conan percebe que não está lutando contra qualquer um, e sim contra um deus. E assim, Conan aceita a situação e oferece a sua ajuda a Thor. Então, eles se tornam bons amigos e a luta termina tão rápido quanto começou. E eles conversam como amigos, com o Thor falando do seu jeito shakespeariano e Conan com seu linguajar de bárbaro da Ciméria. Eles então embarcam em uma jornada para comer alguma coisa. Afinal, guerreiros também precisam comer. Com sua fome saciada, Conan começa a falar a verdade sobre Kron, o deus que os cimérios adoram. Ouvindo Conan falar sobre um deus e sobre a eternidade, faz com que Thor
acha que aquele grandalhão pode ajudá-lo a descobrir quem ele é. Mas não é tão simples, e então Thor embarca junto com Conan em uma jornada. O destino, a Ciméria, pode ser o lar docilar para o Conan, mas é bem difícil para o Thor. Há um longo caminho e altas montanhas até que eles encontrem o Crom. Uma montanha tão alta e tão difícil de escalar que quase que Conan joga a toalha, mas com Thor não tem nada disso. Ele segue em frente e sem descanso. Para ele, não era lá essas coisas. E olha só, ele conseguiu chegar até lá em cima e fica frente a frente com o cara em pessoa, ele mesmo, o Crom, o deus das névoas e de tudo mais. Crom dá um jeito para que Thor se lembre de tudo sobre o seu passado e sobre a sua identidade. Assim, Thor descobre quem ele é, mas Crom tem uma certa queda para ser um otário. Em vez de mandar o Thor de volta à sua terra natal, ele pega o martelo Mjolnir e o arremessa para longe, bem longe. Mas que boas-vindas que o Thor recebeu! E assim, a dupla dinâmica embarca em mais uma jornada. Dessa vez, eles devem encontrar o confiável martelo do Thor, mas eles não sabiam em que enrascada eles se meteriam. Descobrem que Tot Amon meteu a munheca no martelo e ele usava os seus poderes para distorcer a realidade. E assim, nossos heróis descobrem que a Ereboriana havia sido colocada em uma era de trevas. Conan e Thor entram no castelo de Tot Amon, mas, nessa altura, Tot Amon já tinha desenvolvido um plano que envolvia sacrifício humano e que lhe daria ainda mais poderes. Mas não tem problema, pois Thor e Conan, com seus músculos, estão prontos para o combate e impedir o plano do vilão antes que fosse bem sucedido. Eles conseguem lidar com os guardas e assim invadem a sala do trono. Tot Amon manda uma guarda composta por Homem-Serpente. Conan decide combater os Homens-Serpente, enquanto Thor vai de encontro ao feiticeiro maligno, Tot Amon, para recuperar o seu martelo, Mjolnir. Assim, em um certo momento, tanto o vilão quanto o Thor empunham e erguem o martelo ao mesmo tempo, até que de repente surge um raio, transformando Tot Amon em um punhado de pó e deixando Thor perto da morte e sem forças. Mas, num último gesto de altruísmo, Thor oferece o martelo a Conan para que ele o levasse até Crom, um gesto de boa vontade e de paz, assim como um aviso para que ele fosse amigável com as próximas deidades. Então, Thor deixa um legado de bravura e de heroísmo, e assim o vigia conta o resto da história. Com o martelo em mãos, podemos imaginar que Crom deve ter enfrentado Conan mais uma vez. E dessa forma, esse épico de Conan encontrando Thor chega ao seu final. Sim, Conan e Thor podem ter se estranhado no começo, mas logo depois eles uniram forças para ver o que acontecia. E esse quadrinho trouxe emoção aos leitores, seja lutando contra forças sombrias, enfrentando bandos de vilões ou apenas compartilhando umas risadas. Thor e Conan provaram que a amizade e a coragem não conhecem limites. E era isso. Conan encontra o Thor numa saga épica. Continue lendo os quadrinhos e mantenha a imaginação aberta. Diga o que acha que Conan e Thor fariam. E até o próximo vídeo.